Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Yahushua Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, de 29 a 31. Esta emocionante parte da história apostólica contém a questão mais importante que pode ser formulada por lábios humanos. E não é o que devo fazer para ter saúde ou riqueza ou fama ou alguma posição elevada de poder e grandeza aos olhos humanos, mas é infinitamente mais do que tudo isso. E o programa de hoje, o que tenho que fazer para ser salvo? O que devo fazer para que seja salvo? E em proporção à importância da pergunta é a clareza da resposta. Crer no Senhor Yahushua Cristo. Acreditar e ter fé é a mesma coisa. Eu chamo isso de uma resposta bastante simples, porque tendo a Bíblia diante de nós, é fácil descobrir o que significa crer no Senhor Yahushua Cristo. E esse assunto é colocado diante de nós sob uma perspectiva mais clara. Por exemplo, nós sabemos que uma mensagem que nos é dada faz daquele que a trouxe um mensageiro, e que realmente acreditar no mensageiro é acreditar na mensagem de que ele é porta-voz. Agora, entre seus outros atributos, encontramos os de um mensageiro expressamente atribuído a Cristo, e que ele foi enviado como o portador de uma mensagem de Yahweh ao homem. Assim ele é chamado de o anjo da aliança. Malaquias 3, verso 1. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3, verso 1. A palavra apóstolo, aqui aplicada ao Senhor Yahushua, transmite a mesma ideia, pois significa um mensageiro, um embaixador. E na parábola da vinha, o Salvador fala de si mesmo da mesma maneira. Por último, enviou-lhe seu filho. Novamente ele diz: Eu fui enviado para pregar o reino de Yahweh. O pai diz: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Lucas 9, 35. E Moisés disse: A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Atos 3, de 22 a 23. Para deixar o assunto ainda mais claro, encontramos também o Senhor Yahushua sendo colocado diante de nós como uma testemunha que dá testemunho de si. Assim, ele é chamado de a testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3,14, e que diz de si próprio: Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar da verdade. João 18, 37. Agora a mensagem ou doutrina que ele pregou foi seu testemunho, e as Escrituras nos asseguram que quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Yahweh é verdadeiro. Mas, por outro lado, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Yahweh. João 3, 33 e 36. E até agora foi demonstrado por meio de várias ilustrações e provas contundentes que acreditar no Senhor Yahushua Cristo, em um sentido real e bíblico, é crer e obedecer à mensagem ou testemunho que ele proclamou aos homens. Qual é então a mensagem ou testemunho que é tão essencial para a salvação? Nosso destino eterno depende de uma resposta autêntica a essa pergunta. E todo louvor seja dado ao nosso Pai por não sermos deixados no escuro sobre um assunto de tamanha relevância. Pedro apontou com grande destreza o caminho pelo qual podemos trilhar e encontrar qual a mensagem que nos foi outorgada. Ele diz que esta é a palavra que Yahweh enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Yahushua Cristo.
Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Atos 10, 36 e 37. Com uma grande clareza de linguagem como esta, como nos é possível não reconhecermos a mensagem que é endereçada a nós, seres humanos? A nós nos é dito: primeiro, quem a enviou? A palavra que Yahweh enviou. Segundo, a quem foi enviada? Aos filhos de Israel. Terceiro, por intermédio de quem foi enviada? Por meio de Yahushua, Cristo. Quarto, em que região se divulgou? Por toda a Judéia. Quinto, por onde começou? Pela Galiléia. E quando começou? Depois do batismo que João pregou. Essas instruções claras nos levam diretamente a Marcos 1,14, que diz: depois de João ter sido preso, foi Yahushua para a Galiléia, pregando o evangelho de Yahweh. Quão fidedigna essa mensagem corresponde à linguagem de Pedro. Depois que a voz de João foi silenciada, o amável Salvador deu seu passo inicial começando na Galiléia, proclamando o evangelho do reino de Yahweh. Outra parte das Escrituras nos informam que ele percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. Ele também não limitou seu ministério àquela região, mas proclamou a mesma grande mensagem por toda a Judéia, como aprendemos em Lucas 8, verso 1. Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Yahweh. Quando o povo de Cafarnaum o impeliu a ficar mais tempo com eles, ele recusou, dizendo: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Yahweh também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4, 43. E mesmo naquele íntere solene entre sua ressurreição e ascensão, seu tema ainda era as coisas concernentes ao reino de Yahweh. Atos 1, verso 3. Assim provei clara e abundantemente que o evangelho do reino é a grande mensagem ou testemunho que Cristo trouxe aos homens. Segue-se, portanto, que o evangelho do reino é o que devemos dar crédito antes de podermos verdadeiramente crer no Senhor Yahushua Cristo, pois ele nos ordenou que crêssemos nesse evangelho. Yahushua foi para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Yahweh e dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. É claro que ele não ordenou que eles crescem em outro evangelho além daquele que ele estava pregando. A linguagem, portanto, prova que ele os ordenou a crer no mesmo evangelho que ele estava pregando, o evangelho do reino de Yahweh. Alguém imagina que é imprescindível guardar seus mandamentos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6, 46. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Fazei tudo o que ele vos disser. João 2, verso 5. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Guardar seus mandamentos é uma prova de que o amamos, e certamente ninguém pode ser salvo se não o ama, pois a triste sentença já foi pronunciada. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Isto é, será amaldiçoado quando ele vier. 1 Coríntios 16, verso 22. Porque o Filho de Yahweh nos deu exemplo e fez do reino de Yahweh o grande e constante tema de sua fala. E sabemos que este deve ser o mais sapiente, nobre e melhor tema que pode ocupar as mentes ou línguas dos homens. Mas é bem sabido que multidões de professores modernos, tanto em posições mais elevadas como as mais inferiores, com uma persistência cega e letal, se recusam a crer ou pregar esse bem-aventurado evangelho do reino. Por tudo o que é mais sagrado nesse mundo, eu não gostaria de estar no lugar de tais mestres no dia do juízo. Um membro proeminente de uma bem conhecida denominação certa vez me disse que frequentava sua igreja há 25 anos, mas não se lembrava de jamais ter ouvido a expressão o evangelho do reino, usada nas Escrituras, ou de ter ouvido um sermão pregado sobre isso. Um pregador de outra proeminente denominação me disse que se lembrava da expressão evangelho do reino e acreditava que estava relatada em algum lugar das epístolas.
Outro pregador que disse ter estudado grego e hebraico, formado em teologia e pregado por 6 anos, ao ser questionado por mim se a expressão "o Evangelho do Reino" está contida no Antigo ou no Novo Testamento, ele me disse que acreditava que sim, talvez nos Salmos, e que ele nunca havia pregado um sermão sobre o assunto. Mas, de acordo com a concordância de Curden, essa expressão não é encontrada uma única vez nas epístolas, nem nos Salmos e nem no Antigo Testamento. Esses incidentes não provam que uma grande apostasia ocorreu no mundo e que os homens se desviaram da fé e caíram na prática perniciosa de pregar outro evangelho, diferente daquele que o Senhor Yahushua pregou. E não apenas o próprio Senhor pregou o reino de Yahweh, mas enquanto seu ministério pessoal estava acontecendo, Lucas diz que ele também os enviou a pregar o reino de Yahweh e a curar os enfermos. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho. Lucas 9, versos 2 e 6. Aqui descobrimos que na linguagem das Escrituras, pregar o reino é o mesmo que pregar o Evangelho. Segue-se, portanto, que aqueles que não pregam o reino, não pregam o Evangelho. Tão importante é pregar o reino, que quando certo homem pediu permissão para ir primeiro sepultar seu pai, o Senhor disse: "Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Yahweh." Lucas 9, 60. Devemos concluir que o Evangelho do Reino foi pregado em todos os lugares que os apóstolos estiveram, pois as palavras do Mestre, "Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo", exigia claramente deles que saíssem e o pregassem. Temos frequentemente alusões à pregação do reino pelos apóstolos, e assim encontramos Filipe em Samaria, que os evangelizava a respeito do reino de Yahweh e do nome de Yahushua Cristo, Atos 8, verso 12. Além disso, Paulo, em Éfeso e outros lugares, falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Yahweh, Atos 19, 8 e 20, 25. Em Roma, ele viveu 2 anos inteiros. Desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Yahweh, procurando persuadi-los a respeito de Yahushua. Atos 28, 23 e 31. Assim como a Bíblia ensina que há somente uma fé e uma esperança, ela também reconhece apenas um evangelho e profere uma dupla maldição sobre o homem ou o anjo que ousar pregar qualquer outro tipo de evangelho. Efésios 4, 5 e Gálatas 1, versos 8 e 9. E agora, depois das evidências já aqui descritas, você, querido ouvinte, ainda tem dúvidas quanto a que tipo de evangelho é esse que a Bíblia apresenta? Certamente não pode ser outro senão o Evangelho do Reino, que o Salvador disse que deveria ser pregado em todo o mundo e que foi disseminado em todos os lugares, pois Paulo diz aos Colossenses que havia chegado a eles e a toda criatura debaixo do céu. Colossenses 1, versos 6 e 23. E visto que há apenas um Evangelho, segue-se que é este Evangelho do Reino, do qual a Bíblia diz: "Quem não crê será condenado." Marcos 16, versos 15 e 16. Observem, caros ouvintes, que há uma pesada sentença para aqueles que pregam ou creem em qualquer outro evangelho além do Evangelho do Reino. Certamente pregar o Evangelho do Reino não é meramente repetir esse bordão uma vez após a outra a quem nos for possível fazê-lo, pois como lhe seria possível aprender sobre a beleza dessa verdade se simplesmente anunciarmos de qualquer jeito? A palavra traduzida como evangelho, evangelium, significa boas novas, uma boa mensagem, boas novas de alegria. Portanto, pregar o Evangelho do Reino é falar de coisas que estão dentro de um pensamento que se relacionam a uma mensagem que traz grande regozijo, como inclui também as boas novas do Reino. Essa alusão é ilustrada no caso de Filipe, que em Samaria pregou o Evangelho do Reino, propagando a respeito do reino de Yahweh e do nome de Yahushua Cristo. Atos 8, verso 12. E sabemos que a pregação de Filipe em Samaria se harmonizou com a de Paulo em Corinto e com a de todos os apóstolos em todos os lugares, pois havia apenas um evangelho que estava sendo pregado por todos eles. De igual modo, Moisés não deu 2 ou mais códigos da lei opostos para a dispensação mosaica, e, portanto, nem Cristo deu 2 ou mais evangelhos opostos para a presente dispensação. Mas, como antigamente havia alguns que corromperam a lei de Moisés por meio de suas tradições, agora há alguns que pervertem de igual modo o Evangelho do Reino.
Entretanto, visto que era necessário que os samaritanos crescem a respeito do reino de Yahweh e ao nome de Yahushua Cristo, é igualmente necessário que acreditemos nas mesmas proposições, pois é nosso dever manter o padrão das palavras sãs, a fim de que batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, para que perguntemos pelas veredas antigas e andar nelas. 2 Timóteo 1, verso 13, Judas 3 e Jeremias 6, verso 16. Willie Jones, no ano de 1879, em sua obra O Evangelho em 10 Discursos, diz que agora provamos que a única maneira de pregar ou crer no Evangelho do Reino é pregar ou acreditar nas grandes verdades das quais esse Evangelho consiste. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você já ficou perturbado por várias ordens dadas no Antigo Testamento dizendo aos israelitas para destruir esta cidade ou aquela população e matar a todos, incluindo mulheres, crianças e até bebês? Não condiz com o caráter de amor do Criador, não é mesmo? No entanto, existem razões para isso. Descubra quais são essas razões. Acesse ao nosso site www.wordlastchance.com/português. Clique na aba que diz Crenças Bíblicas e leia sobre Nefilim na Bíblia. Aprenda por que tais ordens foram dadas vindas de um pai amoroso. O título é Nefilim na Bíblia, no www.wordlastchance.com/português. Bekele Massala, de Addis Ababa, na Etiópia, enviou uma ótima pergunta para a nossa caixa de mensagem diária. E é algo que eu também gostaria de saber. Ele escreveu: saudações, irmãos, em nome de nosso maravilhoso Salvador, Yahushua. Você poderia, por favor, explicar o que significa trabalhar a nossa própria salvação com temor e tremor? Isto me confunde. Isso pode ser uma declaração confusa. Fico feliz que você tenha perguntado, Bekele. Primeiro, vamos tirar um momento para esclarecer que a salvação é um presente e não algo que podemos alcançar por meio de obras. As Escrituras são muito claras sobre este ponto. Chris, leia para nós Tito 3, versos 3 a 7. Tito. Esse é um livro pequeno e difícil de encontrar. Aqui, encontrei. Ele diz, abre aspas, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Eloá, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Yahushua Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Este texto não pode ser mais claro do que isso. Nós não somos salvos por obras de justiça que fazemos. Em vez disso, é segundo a sua misericórdia que somos salvos. Portanto, quando Paulo diz que devemos desenvolver nossa própria salvação com temor e tremor, ele deve estar se referindo a outra coisa. Vamos ler no contexto. Vamos voltar para Filipenses capítulo 2, verso 12. Achei. Aqui diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ok, esse é o texto, mas a palavra assim indica que está se referindo a algo que acabou de ser dito. Vamos voltar a ler os versículos 9 a 13. Pelo que também Iá o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Yahushua, se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yahushua Cristo é Senhor, para a glória de Yahuwah Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Iá é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fecha aspas. Bem, parece que temos outro assim na continuação do texto. Tudo bem, Paulo faz isso. Sua mente brilhante constrói esses argumentos longos e complexos. Assim, por causa disso, portanto, esse é o resultado. E é isso que ele está fazendo aqui. Quando você olha para o contexto do que você acabou de ler, você descobre que o capítulo começa com outra afirmação que se aprofunda ainda mais. O capítulo 2 começa com a afirmação: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, o próprio capítulo começa com uma declaração, se, portanto, que remete ao capítulo anterior. Sim, isso se refere a um pensamento ou declaração expresso no capítulo 1, que devemos levar em conta. Agora não vamos ler aqui no ar. Se você quiser, você pode ler isso em casa ou em sua própria Bíblia. Mas brevemente no primeiro capítulo de sua carta à igreja em Filipos, Paulo disse-lhes que sempre orou alegremente por eles, por sua comunhão no Evangelho. No verso 6, ele chama essa comunhão no Evangelho de boa obra, e diz que Yahweh começou neles e continuará a fazer essa boa obra até o dia em que eles virem a Yahushua. Este é o tema que continua ao longo do restante do capítulo, que é o tema da comunhão baseada no amor. Eu vejo que Paulo segue e compartilha algumas das dificuldades que ele encontrou. Sim, e ele observa alegremente que essas dificuldades realmente o ajudaram a disseminar o Evangelho. Em seguida, ele acrescenta que ainda há muito trabalho a ser feito e que todos os crentes devem lutar juntos pela fé do Evangelho e não ter medo de seus inimigos. Eu estou vendo aqui que ele termina o capítulo dizendo que eles não devem apenas acreditar em Yahushua, mas também sofrer por ele? Certo. Este é o contexto que estabelece Filipenses 2, onde encontramos ele dizendo-lhes para trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor. Ele está dizendo aos irmãos de Filipos que eles devem colocar certos princípios em prática para que todos possam trabalhar unidos para espalhar o Evangelho. Nos versos de 1 a 4 do capítulo 2, Paulo diz que eles devem ser de uma mente e propósito e estar dispostos a se humilhar para o benefício de outros. E nos versículos 5 a 11, ele diz que eles precisam permitir que a mente de Yahushua esteja neles. Isso daria um coração de servo para que eles pudessem dar suas vidas em favor do Evangelho, assim como Yahushua fez. Então, para resumir, Paulo está dizendo que há muito mais trabalho a ser feito e que todos precisam cooperar juntos e se renderem completamente ao trabalho do Evangelho como Yahushua fez. Estou certo, Will, ao afirmar isso? Sim. Então, com este contexto em mente, Paulo diz em Filipenses 2, verso 12, que por causa do que Yahushua fez para salvá-los, eles deveriam, por sua vez, estar sempre dispostos a obedecer ao chamado de Iá para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele então explica que o próprio Iá está trabalhando neles e plantou tanto o desejo de fazê-lo quanto a força também, porque isto o agrada. É por essa razão, explica Paulo, que todos devem trabalhar juntos, sem disputas e brigas internas, para que possam ser luzes no mundo e um exemplo de luz para os incrédulos que os rodeiam. Desta forma, Filipenses 2,12 não fala sobre o fazer boas obras para ganhar nossa salvação. Em vez disso, está dizendo que, por causa do dom da salvação, recebemos tanto o desejo quanto o poder de fazer boas obras, que naturalmente serão usados para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Exatamente. Para colocar de outra forma, Yahweh está nos dizendo para exercitar-se ou exercer nossa salvação. Não devemos nos contentarmos com a tranquilidade e deixarmos que os outros assumam o trabalho de espalhar o Evangelho. Nós iremos fazer a nossa parte também. Devemos exercitar o desejo e o poder que Iá nos deu para salvar outros. E nós devemos fazer isso para que os outros não sofram o mesmo destino que teríamos sofrido se a graça de Iá não tivesse salvo a cada um de nós. É tudo sobre colocar a nossa fé para trabalhar para ajudar outros. Iá plantou em nós o desejo de salvar outros, e ele nos deu o poder para fazer isso também.
Então não fique aí sentado. Trabalhe e vá ajudar outros a aprenderem sobre a salvação. E como isso acontece na vida real? Isso nos ajuda em nossa própria salvação? Paulo nos dá a resposta em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Tudo bem, apenas me dê um segundo para ver o que diz nesse verso. Aqui, diz, abre aspas, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É assim que exercitamos nossa própria salvação e colocamos isso em prática compartilhando a verdade. Sempre que temos uma oportunidade em nosso dia a dia para compartilhar a verdade, encorajar, encaminhar alguém ao Salvador e viver o amor perdoador de Yah em nossas próprias vidas, estaremos exercitando nossa salvação. Precisamos fazer isso e, quando assim procedermos, estaremos cooperando com Yah para a salvação das almas. E da mesma forma, estaremos trabalhando em nossa própria salvação. Eu acho que uma outra maneira que podemos desenvolver ou exercitar nossa própria salvação é ser complacentes com as falhas dos outros, compartilhando as verdades que conhecemos e buscando mais verdades, para que possamos ser doutrinariamente puros. Essas são todas as maneiras pelas quais podemos colocar a nossa salvação para trabalhar na propagação do Evangelho. E quando fazemos isso, assim como alguém que exercita seu corpo fielmente, nos tornaremos mais fortes em nossa caminhada com Yah. Poderemos fazer mais e realizar mais pela salvação de outros, e tudo por causa do nosso amor e gratidão ao Pai. Sendo assim, iremos amar muito mais porque fomos grandemente perdoados e vamos passar essa ideia adiante. Exatamente. Isto é colocar nossa salvação para trabalhar por nós, desenvolvendo a nossa própria salvação. Lembre-se disto. Sempre que um único verso parece contradizer o que várias outras passagens das Escrituras dizem, temos que procurar por uma interpretação que seja consistente com todo o resto. A verdade não é contraditória. Pode parecer que não a entendemos corretamente, mas a verdade em si é sempre consistente. Quando olhamos para o tópico da salvação nas Escrituras, vemos rapidamente que a Bíblia claramente ensina que a salvação é um dom gratuito. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Yah, não de obras, para que ninguém se glorie. É isso mesmo. Então, quando comparado com todas as outras passagens das Escrituras, podemos saber que este verso de Filipenses 2 fala sobre como desenvolver nossa própria salvação e não tem nada a ver com a salvação pelas obras. No entanto, tem tudo a ver com estar tão cheio de amor e gratidão pela nossa salvação que vamos cooperar com o céu ao trabalhar pela salvação dos outros, porque somos salvos. Isso realmente faz muito sentido e é consistente. E é isso que sempre temos que lembrar. Se encontrarmos uma aparente contradição, esse é o sinal de alerta que nos diz que precisamos continuar procurando, porque há algo que não estamos entendendo, ou alguma outra verdade maior que precisamos cavar mais profundamente. Obrigado pela pergunta, Bekele. Eu aprendi algo novo também. Ok, nossa próxima pergunta vem de Elke Hoffmann, de Stuttgart, Alemanha. Ela escreve: caros amigos da WLC, 6 meses atrás, meu marido morreu em um acidente de carro. Recentemente, meu filho me perguntou se eu achava que seu pai estaria no céu. Acho que uma garota na igreja disse a ele que seu pai estava no inferno, porque ele não era cristão. É óbvio que meu filho ficou muito chateado com isso. Meu marido era um homem muito bom, gentil, honesto e generoso com todos, e, inclusive, muito íntegro. Ele era um bom marido e um bom pai. Mas, no entanto, ele não era cristão. Na verdade, ele era um ateu declarado. Eu não sei o que dizer ao meu filho. Apesar do meu marido ser um ateu, ele era muito mais gentil e amoroso do que vários cristãos que conheci. O que posso dizer ao meu filho? Que situação difícil. Obrigado por nos escrever, Elke. Primeiro, deixe-me dizer o quanto sinto pela sua perda. Ser pai ou mãe já é bastante difícil, estando os dois juntos. E é ainda mais difícil quando alguém tem que seguir sozinho na vida. Antes de responder a sua pergunta, eu só quero garantir que Yahweh nunca vai te deixar ou te esquecer, independentemente das dificuldades dessa vida. Na verdade, existe uma promessa na Bíblia, especificamente para mulheres e mães que se encontram sozinhas. Está em Isaías 54, verso 5. Você poderia ler isso para nós, Chris? Certamente que sim. Diz, porque o teu Criador é o teu marido, e Yahweh dos exércitos é o seu nome.
E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Eloá de toda a terra. Yahweh será seu marido e seu provedor e protetor. E mais, ele será um pai para seu filho. Quando você precisar de sabedoria sobre como educar seu filho, ele te concederá. Ele será um marido para você e um pai para o seu filho. Ok, quanto à sua pergunta, Elke, há uma razão pela qual os humanos não são chamados para julgar os outros, e essa razão é sintetizada em 1 Samuel 16, verso 7. Neste caso, Samuel foi chamado para ir à casa de Jessé, a fim de ungir o próximo rei de Israel. Samuel pensou que os filhos mais velhos de Jessé tinham a aparência muito mais reais e que ele seria um bom rei. Mas a escolha de Yahweh foi Davi, o filho mais moço da família. Eu já encontrei esse texto. Deixe-me lê-lo rapidamente. Ele diz: Porém, Yahweh disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque Yah não vê como homem. O homem vê o exterior, porém Yahweh o coração. Este é um princípio que encontramos em todas as Escrituras. No Sermão da Montanha, Yahushua disse: Não julgueis para que não sejais julgados. Ele disse isso porque não conseguimos ler o que está no coração e não sabemos por que uma pessoa faz ou acredita no que faz. Claro que na situação de Elke é um pouco mais difícil. Seu filho está preocupado com a salvação do pai, uma vez que ele era ateu, e ela está na posição de definir a vida do seu esposo. Então, o que ela pode fazer? O que qualquer um de nós pode fazer quando um ente querido morre e ele ou ela não é um cristão? Eu garanto ao garoto que é seguro deixar o assunto nas mãos de Yahweh. Em 2 Pedro 3,9 é nos dito que Yahweh não quer que nenhum de nós se perca. Agora sabemos que alguns realmente se perderão, mas também sabemos que ele salvará o máximo de pessoas que ele puder. Yahweh também amava o pai do seu filho, Elke, e ele sabe o que há no coração de cada pessoa. O ponto é: não podemos julgar. Não podemos ler o coração, e tudo que nos resta é julgar pelo exterior. Mas vamos olhar para o exterior do seu marido. Elke diz que seu marido era gentil, honesto, generoso e íntegro. Ele era um homem bom. Agora vamos voltar para Gálatas 5 e ler os versos 22 e 23. Tudo bem. Os frutos do Espírito, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A descrição que Elke faz do seu marido é que ele possuía os frutos do Espírito. Agora, não podemos ler o coração dele, mas podemos ser como que vigilantes dos frutos de uma pessoa. Eu encorajaria o garoto ao ler esta passagem para que ele se concentrasse nas qualidades que seu pai tinha. Nós não sabemos por que o marido dela era um ateu, muito menos quanto à sua formação e educação, mas não sabemos que tipo de leituras ele fez e que os convenceram de que não há um Deus. O que sabemos é que ele era gentil, honesto, generoso e tinha integridade. Ele era um bom homem. Então, deixe-me ver se eu estou entendendo o seu ponto. Tudo bem. Nós não podemos ler os corações, certo? Não. Então, tudo que nos resta é olhar para o exterior e os aspectos exteriores da vida deste homem, que revela o que estava no seu coração. Sim, em Lucas 6, verso 45 diz: O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E claro que não podemos saber ao certo o que estava no coração deste homem, mas podemos saber que, número 1, Yah salvará todos os que ele puder. Número 2, as ações de uma pessoa frequentemente revelam muito mais do que está em seu coração do que meras palavras em si. Bom ponto. Há tantos cristãos por aí que só são cristãos apenas no nome. Eles falam da boca para fora sem viver uma vida de acordo com o que conhecem. Quero frisar novamente que não sabemos do porquê esse homem não tinha suas crenças firmadas em Yahweh. É muito provável que, com um pouco mais de tempo e com evidências mais claras, ele teria aceitado abertamente depositar sua fé em Yah. Mas os frutos manifestos em sua vida revelam o que era importante para ele. Temos que lembrar que um ateu intelectualmente honesto e que revela os frutos do Espírito em sua vida está mais de acordo com os princípios do céu do que um cristão hipócrita que julga os outros. Eu acho que essa é uma excelente resposta. Isso me lembra de uma passagem em Mateus 7. Espera um segundo enquanto eu procuro aqui. Está falando sobre saber se alguém é um falso profeta, mas o princípio ainda é verdadeiro. E diz: Pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Linda e também bastante verdadeira. Além disso, sempre podemos nos dar ao luxo de ser gentis. Em Isaías 42, Yahushua é descrito por suas ações declarando: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Esse menino está machucado, pois ele acabou de perder o pai. Ele não precisa saber que seu pai está perdido, uma vez que não sabemos se ele está ou não. Vamos deixar nas mãos do Pai, porque Ele é o único que realmente sabe o que vai no coração. Amém. Tudo bem. Nossa próxima pergunta é de Marisol Gutierrez, de São Lourenço, no Paraguai. Ela pergunta, Satanás pode ler nossos pensamentos? Isso está realmente me incomodando. E eu compreendo porque nosso ouvinte está com essa dúvida, pois Satanás é muito poderoso. Apocalipse 12, verso 9, o descreve como ele levando o mundo inteiro à perdição. E 2 Coríntios 4, verso 4 diz que ele cega a mente dos crentes. Mas ele não é onipotente. Ele quer que pensemos que ele é e que tenhamos medo dele, mas não, ele não é onipotente, pois Yahweh limita o seu poder de agir. Em Tiago 4, verso 7 lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma promessa fantástica. Satanás é muito perspicaz e ele conhece nossas fraquezas e nossas falhas. Ele sabe exatamente onde ele já nos levou a pecar antes. E então ele investe nesses pontos e tenta nos atingir novamente nessas mesmas fraquezas. Mas não, ele não tem permissão para ler nossas mentes. Lembre-se, queridos ouvintes, Satanás é um inimigo derrotado. Eu quero deixar para Marisol um último pensamento. E é uma promessa que todos nós podemos nos apegar. É encontrada em Isaías 26, verso 3. Ele diz: tu, Yahweh, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Toda vez que você começar a sentir medo do poder de Satanás, lembre-se, Marisol, ele é um inimigo derrotado, como Chris disse. O poder de Yah é muito mais forte e seu amor nos envolve. E você não precisa temer ao inimigo derrotado, pois Yah nunca te deixará que você seja derrotada. Um pouco antes de sua morte, Paulo escreveu a Timóteo uma bela expressão de fé, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que linda passagem. Onde ele escreveu isso? Está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Não há necessidade de temer o poder de Satanás. Apenas mantenha seu foco no Todo-Poderoso e reivindique suas promessas. Tudo bem, temos tempo para mais uma pergunta. Essa pergunta é bem interessante e ela vem de Mitch Candless, de Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Ele diz, abre aspas, como acreditamos fará alguma diferença no que acreditamos? Existe mais de um tipo de crença? Fecha aspas. Eu tenho que admitir que eu nunca pensei nisso antes. Isso me faz pensar no que Mitch tem estudado para fazer este tipo de perguntas. Mas são muito boas. Importa da forma como acreditamos e há mais de um tipo de crença? Minha resposta pode surpreendê-lo, mas a resposta para ambas as perguntas é sim. Certamente que faz diferença como acreditamos e há mais de uma maneira de acreditar ou crer em algo. Ok, agora você conseguiu prender minha atenção. O que você quer dizer com tudo que você falou? Existe uma crença baseada na razão e na emoção. E cada uma delas tem pontos fortes e fracos. E cada uma delas também afeta nosso relacionamento com o Yah. Uma crença baseada na emoção é fundada nos sentimentos de alguém, em vez de fatos concretos e sem sentido. Mas como isso poderia ser uma coisa boa? Isso me parece um argumento muito fraco. Por exemplo, pegue uma criança com medo do escuro. Ela está convencida de que há um monstro escondido debaixo de sua cama, quando, a menos que ela tenha esquecido de varrer todo o pó que possa estar lá,
Provavelmente não há nada além de uma camada de poeira. No entanto, as crenças baseadas na emoção têm seu lugar. Antes de entrarmos propriamente nisso, vamos definir o que queremos dizer com a crença baseada na razão. Uma crença baseada na razão é quando aceitamos em nossas mentes que uma certa premissa é verdadeira. Agora, o que é interessante sobre uma crença baseada na razão é que podemos ou não agir de acordo com essa crença. Por exemplo? Bem, vamos pegar os Amishes. Eles são uma seita muito conservadora nos Estados Unidos. Eles não acreditam no uso das conveniências e tecnologias modernas. Eles usam velas em vez de eletricidade, como também charretes puxadas por cavalo em vez de carros. Agora, intelectualmente, eles acreditam que um carro pode se movimentar e também que eles são capazes de transportá-los para qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, eles não agem de acordo com essa crença. Eles veem um carro próximo a eles, mas eles optarão pelas suas charretes puxadas por cavalos, embora eles estejam totalmente convencidos de que o carro tem o poder de levá-los aonde eles precisam. Sim, eu consigo perceber como isso definitivamente faria diferença se acreditássemos em algo pela emoção ou pela razão. Quando vistos no reino espiritual, poderíamos dizer que estes representam dois tipos diferentes de fé, os quais desempenham papéis importantes em nossas vidas espirituais, porque o tipo de fé que temos define a diferença entre a vida eterna ou a morte eterna. Vamos analisar primeiro a fé baseada na emoção. Esta fé é baseada nos sentimentos de alguém. Ela pode até basear-se em uma suposição ou fantasia. O perigo, porém, é que a fé emocional pode estar equivocada, porque ela não se baseia em fatos. Isso meio que me lembra o que Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 10, versículo 2, ele descreveu muito bem os judeus. Me dê apenas um segundo para que eu possa procurar este texto. Já achei. Ele disse, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Iá, porém não com entendimento. Este é um excelente exemplo. Paulo estava dizendo que os judeus eram muito zelosos em seguir todas as suas práticas e tradições religiosas, mas era uma religião que não estava baseada na verdade. Enquanto você está com sua Bíblia aberta aí em Romanos 10, leia para nós o próximo versículo, que é o 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Yahua e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Yah. Os judeus já haviam muito antes rejeitado as incontestáveis verdades de Iá. Eles formaram uma religião própria, baseada apenas nas tradições de seus anciãos. E então, quando Yahushua surgiu, foi fácil para eles ignorarem a verdade de que ele era realmente o tão esperado Salvador do mundo. Em essência, Paulo está dizendo que a religião dos judeus é uma religião egocêntrica, porque os crentes tentam seguir seus próprios princípios para alcançar a salvação, obedecendo a todas as suas inúmeras regras e minúcias. Mas não podemos simplesmente criar mecanismos para que sejamos salvos ou perdoados. Chris, leia para nós o próximo verso. Ok, Romanos 10, verso 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Por mais que realizemos boas obras, nós não conseguiremos atingir um patamar que alcance o perdão dos nossos pecados. Isto é impossível e é por isso que precisamos de um Salvador. Yahushua pagou pelos nossos pecados e a única obra que devemos fazer é simplesmente confiar nele. O Salvador discorreu claramente sobre isso em João 6:29. Assim que você encontrar, Chris, leia para nós, por favor. Respondeu-lhes Yahushua, a obra de Iá é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Os judeus estavam preocupados com a quantidade de ações que eles deveriam realizar e que eles pensavam que lhes daria a salvação. Em Mateus 23, Yahushua disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles estavam ocupados em realizar suas obras o mais perfeito possível, mas eles estavam redondamente enganados. E este é um exemplo de uma fé baseada na emoção. Esta pode ser uma linha de pensamento bastante consistente, mas que também pode estar muito longe da realidade, se ela estiver baseada em uma suposição incorreta ou em uma crença falsa. E o que é uma fé intelectual?
Obviamente, esta estaria baseada mais em fatos, e eu não consigo perceber qual seria a vulnerabilidade desse tipo de fé. A resposta é encontrada em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49. Por que você não volta lá e lê esses versos para nós? Nesta passagem, Yahushua estava falando sobre isso, que é o perigo de sabermos o que é certo, mas não os observar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, porque tem sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se realmente queremos servir a Yahweh, faremos o que Ele quer que façamos, e não apenas o que faz nos sentir bem consigo mesmos. Na parábola de Yahushua, as pessoas que o chamavam de Senhor, Senhor, sabiam o que deveriam fazer, pois eles não eram ignorantes. Eles simplesmente não queriam cumprir o que lhes era requerido fazer. Nestes versos que acabamos de ler, Yahushua está fazendo um contraste entre alguém que age de acordo com o conhecimento que possui e alguém que não age de acordo com ele. Ambos têm o mesmo conhecimento, mas um está comprometido em viver pelo que sabe e o outro não. Eu acredito que, em suma, o que Yahushua está dizendo aqui é que o homem que se recusa a viver de acordo com o que ele sabe é muito revelador. Ele diz, abre aspas, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso é sério e é uma advertência. Sim, com certeza. Então, você nos mostrou os problemas dos dois tipos de fé. E que tipo de fé nós devemos ter? Bem, não há outro tipo de fé. E a fragilidade é encontrada nos extremos, todas as duas e nenhuma das duas. A verdadeira fé bíblica inclui tanto a fé emocional como a fé intelectual. Primeiro, seu fundamento deve ser uma fé baseada na razão, uma vez que a maioria de nós responde por meio da emoção. E não tem nada de errado com isso, pois é desta forma que Yahweh busca alcançar os nossos corações. Mas uma fé baseada na emoção não tem uma fundamentação consistente. Tudo o que é preciso para ser abalado é a presença de algum orador eloquente ou alguém que fale uma mensagem que soe bem em nossos ouvidos, e nossas emoções podem ser seduzidas para um outro ponto de vista. Já a fé racional é o fundamento sobre o qual construir todo o nosso pensar e agir. O que percebi em tudo isso é que a verdade tem uma lógica. Sim, tem. E você também notará que se uma pessoa pende para o lado exclusivamente dos argumentos emocionais, ela invariavelmente terá problemas em entender certas verdades. E de onde vem uma crença de fé baseada nas emoções? Uma fé que tem sua base nas emoções surge porque a salvação requer mais do que apenas uma fundamentação racional da verdade, mas requer compromisso. Você ainda está com sua Bíblia aberta, Chris? Se sim, vá lá para Romanos. Não, mas eu posso abrir lá em um segundo. Em qual capítulo? Capítulo 10 e leia os versos 9 e 10. Ah, já achei. Diz, se com a tua boca confessares Yahushua como Senhor e em teu coração creres que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos ter um verdadeiro compromisso com Yah que provenha do nosso coração e que devemos realmente acreditar de todo o coração nos méritos de Yahushua para sermos salvos. Eu costumava me perguntar o que significava dizer que com o coração se acredita. Obviamente, o órgão que bombeia o sangue por todo o corpo não pode acreditar em nada, mas o que descobri é que isso significa que acreditamos tão piamente em algo que podemos senti-lo em nossos corações. É como quando um ente querido morre, nós dizemos que sentimos a dor da perda em nosso coração. E é assim que acontece com a verdade. Sentimos a força que a verdade produz em nós por meio do nosso corpo. A voz mansa e doce faz pulsar a verdade em nosso subconsciente e ela se torna uma parte de nós. Uma fé salvadora requer os dois ingredientes que é uma fé baseada nas emoções e uma fé racional.
A fé emocional sem o conhecimento da verdade é o motivo pelo qual algumas pessoas podem ser sinceras, mas podem estar sinceramente erradas. Elas podem ser muito propensas ao erro. E, ao mesmo tempo, uma fé racional sem um total compromisso do coração não é fé. É apenas uma decisão mental ou simplesmente admitir os fatos. É isso mesmo. Abra para nós sua Bíblia lá no 1º capítulo de Isaías e leia o versículo 18, por favor. Ok, vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahweh. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui está a lógica da verdade. Yahweh sabe que a base sólida para a fé se baseia em uma lógica, como também em fatos. E nosso Pai sabe como nosso cérebro faz suas conexões. E Ele está disposto a apresentar qualquer evidência necessária para convencer cada mente em particular. Legal. Agora vamos para o Salmo 34. Aqui nesta passagem nós temos o lado da emoção sendo colocado em evidência. Leia os versículos 8 e 9 quando você os encontrar, Chris. Provai e vede que Yahweh é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei Yahweh, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quando a fé de um crente repousa sobre evidências e fatos, ela se torna bastante consistente. E quando esses fatos culminam com as emoções de uma experiência pessoal, você tem como resultado uma fé salvadora. A fé dos mártires que faz com que você permaneça fiel a Yah, mesmo que os céus caiam. Você também terá a fé de Jó para dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que salva, a fé que cada um de nós precisa e a fé que podemos desenvolver quando, primeiro, estudamos individualmente e, segundo, quando assumimos um compromisso de todo o coração a fim de conhecermos o nosso Pai por nós mesmos, por meio de nossa própria experiência pessoal. Isto para mim faz bastante sentido e eu quero fazer isso também. Ok, isso é tudo que tínhamos de tempo para hoje, mas continue enviando suas perguntas e comentários, pois nós lemos todos eles. Para nos enviar uma pergunta, basta ir ao nosso site em www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós amamos receber as dúvidas e comentários de nossos queridos ouvintes. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. David Livingstone foi um médico missionário escocês que trabalhou na África. Ele também foi um pesquisador que ficou famoso por descobrir a nascente do rio Nilo. Na época, a nascente do poderoso rio Nilo ainda não havia sido descoberta. Livingstone acreditava que se pudesse resolver esse mistério, sua fama lhe permitiria obter a influência necessária para pôr fim ao tráfico de escravos árabe Swahili da África Oriental. Ele disse a um amigo, abre aspas, as nascentes do Nilo são preciosas apenas como um meio de abrir minha boca com poder entre os homens. É esse poder que eu espero resolver um imenso mal. Ele era verdadeiramente um servo abnegado do Altíssimo, o qual vivia para abençoar os outros, mas ele não teve uma vida fácil. Um dia, o Dr. Livingstone chegou ao rio Zambeze e quis atravessar. O chefe daquela região fora maltratado por outro homem branco traiçoeiro e enganador. Por vingança, o chefe prometera matar o próximo homem branco que cruzasse aquele rio. Naquela noite, Livingstone voltou-se para as promessas indissolúveis de Yah e leu Mateus 28:20, as quais retratam as últimas palavras de Yahushua, faladas antes de sua ascensão. Diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fechando sua Bíblia, Livingstone disse, esta é a palavra de um cavalheiro da mais estrita e sagrada honra, eu não irei fugir. E ele não fugiu. Ele atravessou o rio e continuou seu caminho sob a proteção do Altíssimo. Salmo 121 diz, Yahweh te guardará de todo mal, guardará a tua alma, Yahweh guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Essa promessa é para você. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Obrigado, caro ouvinte, por ouvir mais esse programa da Rádio WLC. Estamos vivendo em tempos bastante solenes e o mundo está à beira de um desastre.
Em um futuro bem próximo, ocorrerão eventos catastróficos que encerrarão esta era e darão início à próxima. Em sua grande misericórdia, Yahweh revelou por meio das profecias o que o futuro nos reserva. Apocalipse 8 prediz uma série de eventos, e cada um pior do que o anterior, os quais devastarão o nosso planeta. Os suprimentos de alimentos do mundo serão dizimados pela fome, e, como resultado, diversas pestilências tomarão conta da humanidade. E assim como os suprimentos de alimentos serão atingidos, os suprimentos de água potável também seguirão esse mesmo caminho. Apocalipse 9 revela que os demônios fingirão ser extraterrestres, e o terror e a devastação dessa chamada invasão alienígena deixará a todos desesperados por falta de segurança, a qual será desejada a qualquer custo. A liberdade de viver e adorar, como dita a consciência, se tornará uma coisa do passado. Muitas falsidades serão reveladas durante a série de eventos que se seguirão. E quando a marca da besta for imposta, veremos muitos mártires sofrendo pela sua fé. A cada trágico evento será uma alusão em preparação para um próximo que se seguirá, assim como um grito de misericórdia conclamando a todos ao arrependimento, pois Yahweh não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Logo após os eventos descritos em Apocalipse 8 e 9, as 7 últimas pragas serão derramadas, as quais não têm precedentes na história humana. Em um sentido muito real, esses eventos dizimarão a terra. Isaías 24 adverte, abre aspas, eis que Yahweh vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Fecha aspas. Entretanto, o que tem de se considerar é que há esperança para os crentes. E ao descrever o fim desta era, Yahushua disse em Lucas 21, 28, abre aspas, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Fecha aspas. Sim, os últimos dias serão dramáticos. Pelo menos é assim que nos é dito por meio das Escrituras. Yahweh quer salvar a todos os indivíduos que ele puder, e assim ele permitirá que esse clímax final desperte as almas. Mas o evangelho do reino de Yah é que, além dos eventos dramáticos de um futuro bem próximo, uma eternidade de bem-aventuranças aguarda todos os que aceitarem o presente de Yah, que é a salvação. Quando Yahushua retornar, todos os que morreram confiando nos méritos do Salvador crucificado e trazido de volta à vida serão ressuscitados na primeira ressurreição. Yahushua então estabelecerá o reino de Yah na terra, e ele e os remidos reinarão juntos na terra pelos primeiros 1000 anos da eternidade. Já que os eventos cataclísmicos que precedem o retorno de Yahushua tornarão a terra inabitável, Yahweh irá então recriar um mundo totalmente novo. João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Se você, querido ouvinte, deseja se juntar aos redimidos de todas as eras e viver uma vida plena que é compatível com a vida de Yahweh, tome tua decisão agora e aceite hoje a salvação. Você não precisa se preparar, e a verdade nua e crua é que você não tem formas de alcançar esse intento, muito menos eu. A verdade é que ninguém tem essa capacidade. Venha a Ele da forma como você está, e não espere até que você pare de pecar. Você não alcançará nenhum êxito por meio de seus próprios esforços. Aceite o convite de Yahweh a fim de que você se torne um membro de seu reino terreno e eterno. Quando você aceitar este precioso convite, Yahweh te presenteará com um coração totalmente novo. Em Ezequiel 36:26, ele declara: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aceitar esse presente sem preço é a única maneira de unir-se ao reino de nosso Pai de amor. Venha Yahweh da forma como você está, e Ele está ansioso e esperando de braços abertos para receber a todos os que a Ele se achegam. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site.
Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.